Glória a Deus, graça e paz a toda a amada igreja, amém? Glória a Deus. É engraçado, né? Até interessante como Deus ele prepara todo o culto, né? Quando o pastor Gabriel estava iniciando o culto aqui com a mensagem, Salmo 121, é justamente algo que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja essa noite. Mesmo tema, as mesmas situações, mas em capítulos e versículos diferentes, a qual o Senhor estava falando conosco nessa noite sobre esse tema, amém? Peço que os irmãos, aqueles que podem, abram comigo Mateus 7, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 7. Nós vamos do versículo 24 ao versículo 29. Amém? Vamos para a leitura? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Só um pouquinho mais de pé. Vamos lá agora para Lucas 6. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49, vai estar citando a mesma parábola, só que com um toque diferente, que nós vamos estar meditando nisso hoje. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os seus alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Bom, nós vemos a parábola de visões diferentes, a visão de Mateus e a visão de Lucas. E ambas as parábolas, como Mateus contou, como Lucas contou, ela passa a mesma ideia. Passa a mesma ideia de a casa ali representada a nossa vida, sobre uma vida que é construída sobre o alicerce, sobre a rocha que é Cristo, e a vida que é construída fora de Cristo. E o mais interessante, irmãos, é que quando nós vamos ver Mateus 7, onde essa parábola está escrita, nós vamos ver que ali o contexto da parábola, ela está num contexto do Sermão da Montanha, ou seja, onde Jesus estava falando muitas coisas sobre a vida cristã, a vida que adora a Deus ou louva a Deus. Ali no Sermão da Montanha, para resumidamente para os irmãos, Jesus ele está falando de várias coisas que uma vida cristã deve ter. Fugindo das regras a qual os fariseus e os saduceus eles colocavam para o povo,
mas realmente uma vida constante e fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel aos seus mandamentos, fiel àquilo que o coração de Deus ansiava. E ali Jesus ele está falando no Sermão da Montanha várias dessas coisas. No Sermão da Montanha, para que os irmãos possam estar entronizados com isso, Jesus ele vai falar sobre humildade, ele vai falar sobre misericórdia, justiça, perdão, e tudo isso é uma demonstração daquilo que o coração de Deus ansiava para o seu povo. Constantemente, aqueles que não estavam firmados os seus olhos em Cristo, a qual as coisas estavam passando, as pessoas começavam a fazer várias coisas para atrair os olhos de Deus ao povo, ou seja, eles queriam sacrificar a Deus, eles queriam fazer várias coisas, mas Jesus constantemente vai dizer para muitas pessoas ali que o coração deles estavam longe de Deus, porque eles não entendiam o significado constante de ser um servo real de Jesus, um servo real de Deus. E constantemente Jesus ele vai refutar várias ideias a qual aquele povo tinha. E o Sermão da Montanha deixa muito isso claro, a qual a vida cristã precisava ter. Irmãos, quando nós vamos ver, Mateus ele coloca no último tópico desse Sermão da Montanha, justamente sobre o prudente e o insensato. Ou seja, é como se Mateus quisesse colocar para a gente, Jesus está falando tudo isso. Jesus ele explicou sobre humildade, misericórdia, justiça e perdão no Sermão da Montanha, mas aqueles que praticam essas coisas são os prudentes do Senhor, e aqueles que não praticam essas coisas são como os insensatos. E aí vai vir a parábola que vai estar dizendo, a pessoa construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. E entenda, irmãos, que aqui a parábola vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que nós entendemos aqui, irmãos? Primeiramente, é que as lutas, as tempestades, elas são inevitáveis em nossas vidas. O grande problema é como nós estaremos enfrentando essas tempestades que estarão acontecendo nas nossas vidas. Porque por muitas vezes, se nós não estivermos firmados em Cristo, toda tempestade que vir nos atribular ou tentar nos bater, nós vamos simplesmente não olhar mais para Cristo, mas olhar para a tempestade e, como Pedro, afundar no mar. Sabe, irmãos, Jesus, ele não está colocando aqui como se a sua vida vai ser fácil, gentil ou qualquer outro tipo de coisa. Não, ele está dizendo que nessa vida nós sofreremos muitas coisas, mas se os nossos pés, os nossos olhares, a nossa vida estiver firmada em Jesus, nada disso poderá nos afastar desse amor verdadeiro que Ele tem por nós. Nada vai tirar o nosso foco de adorar e glorificar a Deus com as nossas vidas, porque nós estaremos fixados e firmados na rocha que é Cristo. Entenda, irmãos, que se você não está passando tempestade hoje, ou se você está passando tempestade hoje, uma hora essa tempestade vai acabar, e você que não está passando, uma hora essa tempestade vai chegar, porque nessa terra é assim. Isso tudo para nos lembrar que nada nessa terra, nós não somos nessa terra, nós somos estrangeiros apenas aqui. É só para nos lembrar que há algo maior, há uma coisa maior do que essa terra, há algo maior esperando por nós na eternidade. Há algo maior. Então entenda que tempestade, tribulações, elas vão acontecer. Jesus mesmo, em João 16:33, vai dizer que neste mundo nós teremos aflições. Nós teremos muitas aflições. Mas Ele completa: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Perceba, irmãos, que Jesus está dizendo que Ele venceu o mundo. Ou seja, todos aqueles que estão firmados em Cristo, Ele venceu o mundo, então você vai vencer junto com Ele.
Não queira, irmãos, passar por tempestade e tribulações sem Jesus. Porque muitas pessoas têm se enganado nessa trajetória. Sabe, quando Jesus nos encontra, porque essa é a verdadeira palavra do Senhor, quando Jesus nos encontra, Ele se revela a nós, e nós aceitamos essa obra sacrificial de Cristo nas nossas vidas, nós parecemos que estamos vivendo de uma forma leve, suave, nós encontramos algo maior. Em uma das parábolas mesmo da Bíblia vai dizer que o Evangelho de Cristo é como um homem que encontrou uma pérola preciosa. Ele enterrou e comprou aquele campo porque ele achou algo maior. É como na nossa caminhada, quando nós conhecemos a Cristo. Nós conhecemos a Cristo e aquilo começou a fazer sentido para as nossas vidas, porque nada nesse mundo, nada que esse mundo veio apresentar para nós faz sentido para nós, porque nós somos de Cristo. E por muitas vezes aqueles que não nasceram num berço cristão estavam fazendo várias coisas aí nesse mundo, achando que estavam alegres, estavam felizes com aquilo que o mundo estava apresentando para nós. Mas aí Cristo nos encontra, e ao nos encontrar, nós nos deparamos com a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas perceba, irmãos, que o caminhar, Jesus mesmo está dizendo, o caminhar é duro. Nós precisamos passar por provações, nós precisamos passar por lutas. O crente que acha que não vai passar por luta, ele está com defeito de fabricação. Ninguém quer passar por lutas, mas é necessário. E Jesus ele está colocando um ponto aqui, como nós vamos enfrentar essas tribulações, essas tempestades nas nossas vidas. Como nós iremos enfrentar? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que começam a ter tempestades nas suas vidas, começam a passar por várias coisas, tempestades, tribulações, e o desânimo começa a vir. Muitas pessoas, irmãos, não têm mais vontade de vir a um culto desse. Por quê? Porque está fixado seus olhos nas tempestades, nas tribulações que estão acontecendo na sua vida. Tem muitas pessoas que já não têm mais alegria de adorar e glorificar ao Senhor, porque as tribulações, as tempestades vêm. Mas sabe, irmãos, Jesus está dizendo aqui que aquele que está fixado nele, aquele que está construindo a sua vida firmada em Cristo, virá as tempestades, vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos, ela vai dar contra a sua vida, ela vai chegar na sua vida, mas se os seus pés estiverem fixados e firmemente em Cristo, nada disso irá te destruir, porque Ele está contigo, está comigo. Então, irmãos, é por isso, e é aí que nós entendemos que quem está com seus pés firmados em Cristo, e você pode ver muitas pessoas assim, que está passando por tribulações, está passando por lutas, está passando por muitas coisas na sua vida, mas ainda assim, ela tem o prazer de vir nessa casa, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque sabe que Ele que nos resgatou naquela cruz do Calvário, e há algo maior nos esperando, porque nessa terra nós não iremos passar mais nada, nós não queremos mais nada nessa terra, nós só queremos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e logo, e muito em breve, isso tudo irá passar, irmãos. Tudo isso irá passar. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, como nós iremos adorar ao Senhor? Como? Sabe, irmãos, uma vez eu escutei de um pregador, famoso até, e realmente aquilo que ele falou fez total sentido para mim. Porque as pessoas estavam perguntando para ele estava numa roda de amigos, e as pessoas estavam perguntando para ele o porquê de tantos sofrimentos, o porquê de tantas tribulações
que um servo do Senhor passa nessa terra? E a resposta dele foi muito simples. É porque só nessa terra nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, nas tribulações, nas perseguições, nas tristezas, nos ventos contrários. Porque depois que isso tudo passar, depois que o Senhor rasgar esses céus e vir buscar a sua igreja, lá no céu não terá mais nada disso. Então, irmãos, quando ele falou aquilo, aquela mensagem soou para mim como uma oportunidade. Uma oportunidade que eu e você temos de adorar o Senhor até nesses momentos difíceis. Até nos momentos difíceis. E não pense que o Senhor não está olhando essas coisas, porque o Senhor vê tudo. O Senhor, Ele vê até o mais profundo do nosso coração, as intenções que tem no nosso coração. E muitas pessoas podem achar que aquela pessoa está passando por tudo aquilo, está passando por várias tribulações, e isso aí pode ser alguma coisa que ela está passando ou ela está fazendo, como muitas pessoas ainda no meio evangélico acredita que por uma pessoa estar passando por dificuldades, ela está pecando, e nem sempre é assim. Se nós olharmos os grandes homens da Bíblia, nós vamos ver que todos eles passaram por tribulações. Paulo, ele escreve 4 cartas dentro de uma prisão, e detalhe, todas essas cartas ele vai dizer da alegria que ele tem em Cristo. Um homem preso falando da alegria que ele tem nesse evangelho, na alegria que ele tem em Cristo. Isso é só uma felicidade que não está ao olho nu, mas está muito além disso. Sabe, irmãos, nós precisamos alcançar uma maturidade a qual o Senhor está querendo que nós venhamos alcançar. Uma maturidade de saber que nem sempre a nossa vida estará mil maravilhas. Nem sempre estará assim. Acontecerá momentos, mas nem sempre estará assim. E a maturidade, ela tem que passar nas nossas vidas, para que nós venhamos alcançar aquilo que Cristo quer para nós. Que mesmo as dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nos ventos contrários, nós continuaremos adorando ao Senhor, porque Ele sim é todo sentido para as nossas vidas. Então, irmãos, eu sei que não tem muita gente aqui, mas provavelmente muitas pessoas estarão assistindo pela live. Talvez muitos até aqui, que estão aqui, perderam a vontade de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, perderam a vontade de buscar ao Senhor, porque é muitas lutas, nós sabemos que é muitas lutas, mas nós precisamos alcançar essa maturidade a qual Cristo nos quer. Nós precisamos alcançar essa maturidade aonde o Senhor quer nos levar. Sabe, irmãos, Jesus, certa vez, ele olha para os seus discípulos e ele fala: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Mas detalhe, irmãos, todos amigos que ele disse ali naquele momento, por exceção de 2, que foi João, que foi esquecido na ilha de Patmos, e Judas, que se suicidou, todos os outros foram martirizados por esse evangelho. E tem uma mulher muito famosa, uma missionária, que agora fugiu o nome dela na minha cabeça. Ela, numa das missões que ela estava fazendo pela África, e ela enfrentava várias dificuldades mesmo nessas missões, e certa vez ela questionou a Deus: por que tanta tribulação até para fazer a vontade do Senhor? E aí, fortemente o Espírito Santo falou no coração dela: é porque eu trato meus amigos dessa forma. E a resposta dela foi totalmente contrária à qual eu e você está pensando. Ela, naquele momento de, pode saber, de não pensar direito, de não estar olhando para Cristo de uma forma sincera,
ela olha e fala: é por isso que você tem poucos amigos, Senhor. Sabe, irmãos, você pode olhar o amigo que está do seu lado e provavelmente você tem algum amigo. Se esse amigo só está com você quando você está na bonança, quando você está no bem, quando você está pagando várias coisas para ele, isso não é um amigo, isso é um interesseiro. Amigo que é amigo de verdade está com você até na luta. Amigo que é amigo de verdade, quando você não vem no culto, te liga e fala: ô meu irmão, o que aconteceu? Senti a sua falta. Amigo que é amigo de verdade, se preocupa com o que você está passando. E o Senhor é da mesma forma. Não ache que você está passando por lutas e tempestades e o Senhor não está contigo, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo em todos os momentos. Quando você está alegre, o Senhor está contigo. Quando você está triste, o Senhor está contigo. Só que hoje nós perdemos a sensibilidade espiritual de saber que o Senhor está conosco. Muitas pessoas, ao invés de desabafar com o Senhor, o que ela faz? Vai desabafar com várias pessoas, até pessoas que não é cristãs. Ou você acha que você trabalha com pessoas aí fora, e aí você está passando por várias dificuldades. Ao invés de você se abrir com um irmão, com uma pessoa que pode te ajudar, você vai e se abre com uma pessoa que não sabe nada de Cristo. E aí provavelmente as coisas que ela vai falar para você são contraditórias do que a palavra do Senhor quer dizer. Mas se eu e você aprendêssemos a simplesmente nos momentos difíceis falar com o nosso amigo fiel, nós saberíamos que até nesses momentos Ele está conosco ali. Porque, irmãos, é um fato, irmãos. Deus, Ele foi pregado lá, Jesus, Ele foi pregado lá no madeiro. E muitas pessoas ainda acreditam que olhando para o madeiro, você vai ver um Jesus morto, um Jesus a qual não pode fazer nada por você. Mas Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está vivo hoje e eternamente Ele estará. Então quando você dobra o seu joelho, quando você fecha a sua porta do seu quarto, como em Mateus 6,6 está falando, se você for sincero com o Senhor no seu quarto, falando com Ele, orando ao Senhor, Ele te responderá e vai falar para você: eu estou contigo, continue. Só que hoje, irmãos, muitas pessoas não estão conseguindo mais ter uma intimidade sincera com Cristo. Porque estão adorando ao Senhor com máscaras. Eu e você podemos enganar até o nosso irmão que está do nosso lado, irmãos. A gente pode estar passando por várias dificuldades. Pode vir aqui com um sorriso e o seu irmão fala: nossa, como ele está. Você pode enganar. Você pode estar fazendo várias coisas lá fora no seu trabalho. Você pode estar fazendo várias coisas que contrariam a vontade do Senhor, as escrituras sagradas, e você pode enganar todo mundo que está aqui. Mas uma pessoa você não pode enganar: Jesus. Ele vê tudo. E há algo, irmãos, muito interessante aqui, nesse contexto de Mateus 6 com Lucas, de Mateus 7 com Lucas 6, que resumidamente, se nós formos meditar e se aprofundar, nós vamos ver que a ênfase de Mateus é colocar a integridade. Já Lucas, ele coloca também a integridade como a profundidade. E sabe, irmãos, nós precisamos verdadeiramente fazer uma análise das nossas vidas e pensar conosco mesmo: será que nós estamos sendo íntegros com o Senhor? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Porque, irmãos, nós não tivemos culto na quarta por detalhes técnicos, né? Detalhes técnicos. Sexta-feira hoje aqui tem poucas pessoas e nós podemos até
imaginar que muitas pessoas não conseguiram vir mesmo. Mas e as pessoas que poderiam estar aqui e não estão? Será que o Senhor se agrada mesmo? Será que o Senhor se agrada com pessoas que poderiam estar aqui escutando a palavra do Senhor, em unidade no corpo de Cristo, e não vieram? Será que Deus se agrada disso mesmo? E aí provavelmente, quando o seu líder ou quando o seu pastor vê que você não está vindo para o culto, ele vai te mandar uma mensagem, você fala: não, pastor, é que eu estou enfrentando várias coisas aí, na quarta-feira aconteceu um negócio, na sexta-feira também. E aí o pastor vai falar: não, e domingo, o que aconteceu? Domingo também aconteceu. Você pode enganar, irmãos, mas o Senhor você não está enganando. Você pode subir aqui no púlpito, pregar bonito, falar bonito, você pode ter uma voz maravilhosa, você pode fazer o que você quiser aqui. Mas se no seu trabalho você não está mostrando a luz de Cristo na sua vida, se você está se assentando com zombadores, com escarnecedores, se você está indo com eles, se você está comendo com eles, se você está fazendo todas essas coisas com eles, e você não está refletindo a luz de Cristo através da sua vida para essas pessoas, você não está em integridade com o Senhor. Se você não está lutando com o pecado, provavelmente muitas pessoas enfrentam pecados. Se você não está enfrentando esse pecado e se colocando na presença do Senhor para que isso venha sair de você, e você está constantemente fazendo isso, você não está sendo íntegro com o Senhor. E as pessoas que não são íntegras com o Senhor estão construindo a sua casa sobre areia. Sobre areia. E aí em Lucas 6, ele vai dar ênfase além de integridade, com profundidade. Irmãos, a palavra do Senhor, Paulo mesmo vai escrever em várias formas, de várias maneiras, e para várias igrejas, que o cristão ele precisa se aprofundar cada vez mais em Cristo. Muitas vezes nós queremos só o leitinho, nós queremos só as coisas boas. Eu vou vencer, eu vou fazer várias coisas, o Senhor está comigo, eu vou conquistar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, vou fazer várias coisas. Mas irmãos, aqueles que possuem uma profundidade sincera com o Senhor, sabe que muitas coisas também tempestades, lutas. Por muitas vezes sonhos terão que ser deixados de lado. A palavra do Senhor vai dizer muitas vezes que para seguir ao Senhor não é fácil. Não ache que é fácil. Jesus mesmo diz que se aqueles que querem ir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E aqueles que buscam a profundidade em Cristo, irmãos, pode ter certeza que vai vir lutas, vai vir mais tempestades, porque você está indo contra o mundo. Você está indo contra a vontade do mundo, você está indo contra a vontade de todas essas coisas. Então, lutas e tempestades virão. E Lucas ele está colocando essa questão da profundidade. Muitas pessoas elas estacionam. O pastor Gabriel ele falou de pessoas que querem viver numa bolha, de pessoas que não querem sair, ficam estacionadas, não querem avançar, não querem ter um progresso pelo Senhor, não querem caminhar com o Senhor, aprender cada vez mais do Senhor. E cada vez mais essas pessoas vão construindo a sua casa sobre areia. Sabe, irmãos, momentos difíceis são inevitáveis em nossas vidas. Uma hora ou outra vai chegar. Uma hora ou outra vai chegar. Uma hora está tudo muito bem, outra hora está tudo muito mal. E se nós não estivermos andando com o Senhor em integridade e profundidade, provavelmente nós iremos cair com os ventos.
Se o nosso alicerce não for Cristo, os ventos vão vir e nós vamos cair. E aí, olha, irmãos, busque na sua memória pessoas que congregaram conosco e hoje nem fazem mais parte da igreja. Busque na sua memória pessoas que você olhava para ela e muitas pessoas eram até referências, porque a partir do momento que você vem até Cristo, que você começa a caminhar com Cristo, você é uma referência para alguém. Ou você acha que os pequeninos que estão aí não olham para cada um de vocês e falam, nossa, que legal, né? A pessoa está dando aula lá na sala das crianças, as crianças estão tendo você como uma referência. As pessoas que estão louvando aqui, ou até você que está adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor aí embaixo, as pessoas estão olhando e você está sendo uma referência para essa pessoa. Então, pessoas que foram referências para você e hoje nem sequer conhecem mais a Cristo, nem sequer lembram mais de Cristo. Por quê? Não estavam com seus pés, com as suas vidas fixadas no Senhor. Mas, irmãos, Jesus, ele é misericordioso, ele é de uma forma totalmente contrária aos nossos pensamentos, porque a palavra do Senhor mesmo vai dizer que uma pessoa, ela pode até morrer por um justo, mas para morrer por um injusto, para se entregar pelo injusto, um justo se entregando pelos injustos, pois nós éramos injustos, nós não merecíamos nada do Senhor e Ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário. E a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias dele se renovam a cada dia, e isso é inexplicável, isso é o amor do Senhor, um amor inexplicável que eu e você não conseguimos entender. E se Ele está falando comigo e com você, e se essa palavra está tocando no seu coração, é porque ainda dá tempo de se arrepender e de se voltar para Cristo. Sabe, irmãos, a nossa vida é assim, a nossa vida cristã é assim. Sabe, porque às vezes nós olhamos até para muitas pessoas que têm cargos ministeriais na igreja e nós falamos, nossa, ali é um homem de Deus, que homem de Deus é aquele? Mas todos nós temos falhas, nós temos dificuldades, nós enfrentamos várias coisas, todos nós temos a cada dia mais matar a nossa carne e querer que o Senhor venha produzir em nós frutos de justiça e frutos de arrependimento. Todos os dias nós precisamos de se arrepender de alguma coisa das nossas vidas. Ninguém aqui é o super crente, ninguém aqui é o super homem de Deus, ninguém aqui é. E é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, nós nem aqui estaríamos. Olhe para a sua vida, eu olho para a minha. Se fosse pela minha vontade, se fosse pela minha justiça, se fosse por aquilo que eu pratico, eu mesmo já teria deixado eu de lado, abandonado. Não, você não serve para estar na minha presença. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam, e Ele conta comigo e com você, e Ele olha para mim e para você, e Ele não vê o pecado, Ele vê um filho amado dEle, que Ele resgatou naquela cruz do Calvário, porque Ele sim foi digno de se entregar naquela cruz, e resgatar a minha e a sua vida. O plano perfeito foi dEle, O que resta nós fazermos é se entregarmos constantemente na presença do Senhor. E aí o Senhor, Ele vai dizer sobre uma segunda classe de crente, aqueles crentes que constroem a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aqueles crentes que constroem a sua casa no Senhor, com integridade, com profundidade, com adoração, com louvor, com entrega real ao Senhor. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que
pode vir as lutas, e você sabe, tem pessoas referências assim, que pode vir lutas, pode vir, está enfrentando todo tipo de coisa, mas o seu olhar está em Cristo, e ali ele continua firme. Sabe, tem pessoas que você olha assim, você fala, nossa, essa pessoa tem uma fé inabalável, não é possível. Ela está enfrentando várias coisas, ela está enfrentando vários momentos na sua vida que se fosse eu não conseguiria estar enfrentando, mas ela está firme. Mas não pense que você está olhando para aquela pessoa e olhando para ele falando, ali é porque ele é o cara, ou ela é a mulher de Deus. Não, irmãos, é porque o Senhor tem sustentado essa vida. Mas o Senhor, Ele requer de nós uma integridade, uma profundidade. Ele requer de nós muitas coisas para que nós venhamos estar com as nossas vidas fixadas em Jesus. Porque aí, irmãos, aqueles que estão fixados com a sua vida no Senhor Jesus, as tempestades, elas vão começar a querer te derrubar. Os ventos, as chuvas. Mas você vai permanecer porque você está com seus pés fixados em Jesus. Você vai permanecer porque você está construindo a sua vida no alicerce, na pedra angular, Jesus Cristo. Você está construindo a sua vida na rocha, que é Jesus. E aí, irmãos, a partir do momento que você começa a construir a sua casa, inteiramente para o Senhor, a partir do momento que você começa a construir a sua casa na rocha que é Cristo, com integridade, com profundidade, com louvor, com adoração, nada mais tem o poder de te abalar, de te tirar da presença do Senhor. Sabe, irmãos, esqueça esse negócio de evangelho triunfalista, porque se você quiser o evangelho triunfalista, você vai escutar muito aí afora. Não é falando que a igreja cristã evangélica, o Deus eterno, é a igreja única e verdadeira, não. Porque existem muitas igrejas que pregam a verdade, mas existem outras que não estão pregando a verdade. Tem muitas pessoas que querem entrar numa igreja para escutar, você vai receber, você vai ter muitas coisas, você vai ser uma pessoa próspera. Mas Jesus, irmãos, Ele está te chamando para que você seja um filho e uma filha de Deus, um amigo de Jesus, um servo fiel. Porque a partir do momento, irmãos, que nós estamos firmados em Jesus, nós começamos a compreender que não mais as nossas vontades faz sentido, mas a vontade do Senhor que faz sentido em nossas vidas. E a partir do momento que você começa a viver na vontade do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E a partir do momento que você começa a caminhar nessa vontade, nada mais faz sentido na sua vida a não ser fazer a vontade do Senhor. E é por isso que muitas vezes você ou várias pessoas do seu convívio familiar ou pessoas próximas de você não entendem o que você faz para o Senhor. É porque elas não compreendem o real sentido de ser um servo e uma serva do Senhor. Muitas pessoas vão olhar para você e vai falar: mas para que ir na igreja quarta, sexta-feira, domingo? Essa vida é muito chata. E muitas pessoas têm pensado assim, irmãos. E agora, pense consigo mesmo. Será que esse pensamento vem de Deus mesmo? Será que esse pensamento vem de Deus mesmo? Irmãos, que nós venhamos construir a nossa casa com o alicerce verdadeiro que é Jesus.
Não queira enfrentar as dificuldades sem Jesus, porque a queda é grande. Não queira construir a sua casa sobre a areia, sem o alicerce verdadeiro de Jesus, porque a queda é grande. Construa a sua casa alicerçada em Jesus, e aí pode vir os ventos, pode vir as chuvas, pode vir o que vier, você permanecerá, porque Cristo estará te sustentando. Salmo 125, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão olhando para Cristo, aqueles que estão verdadeiramente com os seus pés, a sua vida completamente no Senhor, esses não vão se abalar, porque Jesus estará sustentando. Jesus não tem compromisso com crente omisso. Jesus não tem compromisso com crente que se exime das suas responsabilidades. Jesus, ele tem compromisso com amigos e amigas fiéis a Ele. Jesus tem compromisso com esses. E aí sim, eu e você veremos a glória do Senhor sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Salmo 121, a qual o pastor nos trouxe aqui, o pastor Gabriel. Leve consigo essa palavra, irmãos. As tempestades são inevitáveis. Presta atenção. As tempestades são inevitáveis. Os ventos contrários, eles são inevitáveis nas nossas vidas. As chuvas são inevitáveis. É inevitável. Tudo isso vai acontecer uma hora ou outra na nossa vida. Vai acontecer. Mas quando isso estiver acontecendo, você, como uma serva e um servo fiel ao Senhor, um amigo de Deus, com a sua casa fixada em Jesus, firmadas na rocha que é Jesus. Salmo 121 vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Sabe, irmãos, é como você estando na sua casa, enfrentando várias dificuldades, e aí você vai orar para o Senhor e você coloca: Senhor, elevo meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? De onde vem meu socorro? E aí o salmista, no verso 2, ele mesmo vai responder, porque o Senhor coloca isso no coração dele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa proteção, irmãos, não exime nós de lutas, mas sim dele estar conosco nessas dificuldades constantes. Ele estará conosco. Construa a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Construa a sua casa. Permaneça firme no Senhor. Talvez você precise buscar ajuda, e isso é completamente previsível para eu e você. Muitas vezes nós precisamos buscar ajuda.
Muitas vezes nós precisamos até conversar com um irmão nosso e falar: irmão, não consigo, não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo. Talvez você precise chegar na sua liderança ou nos seus pastores e falar: pastor, não estou conseguindo. Sabe, estou com desânimo, não sei o que está acontecendo na minha vida. Mas lembre-se que o Senhor está contigo. O Senhor está ali contigo, querendo simplesmente que você seja fiel, que você seja real na presença dEle. Que você seja verdadeiro com o Senhor. Talvez você não seja verdadeiro com a pessoa que está do seu lado, mas com o Senhor você precisa ser verdadeiro. Se coloque de pé.